Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não, não falha não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não, não falha não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Paz seja convosco, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor. É um privilégio estar com você, compartilhando da palavra de Deus, juntos aqui meditando a respeito da palavra de Deus. Essa palavra que traz vida, traz paz e traz fervor ao nosso coração nesses momentos de pandemia, nesses momentos que nós estamos vivendo. E podendo estar aqui na igreja, compartilhar com você tem sido um momento especial. Aqui é a casa de Deus, onde nós podemos encontrar o Senhor. Mesmo de longe nós podemos estar juntos. Eu tenho certeza que você tem sentido a presença de Deus onde você está. E nós estamos tratando a respeito de uma série de mensagens que se chama Nada é em Vão, que está tratando a respeito da viagem de Paulo e a prisão dele em Jerusalém e a volta dele para Roma para ser julgado, então, por servir a Deus e por estar com Deus. E eu já adiantei no começo, no primeiro capítulo dessa série, de que o título Nada é em Vão é porque tudo que acontece na nossa vida, ela vai remeter, ela tem um propósito diante de Deus. Deus, ele não faz nada errado, Deus, ele não erra, ele não comete erros. Quem comete erros somos nós, mas muitas vezes Deus acaba usando o próprio erro para que nós possamos falar da palavra dele. Podemos usar isso como testemunhos a respeito daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E é óbvio que Deus, ele não quer que o homem permaneça no erro, mas que o homem seja salvo por todos, né? Então Deus vai usar todos os momentos da nossa vida para que ele possa ser glorificado. Eu tenho certeza que você já passou por momentos difíceis em que Deus pode ser glorificado através da sua vida. Então, para começar, nós vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28 e no versículo 28 também. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 28, diz assim, ó: Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregavam o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimentos. Nós estamos aqui nessa série de mensagens, nós falamos a respeito do começo, quando Paulo foi chamado pelo Espírito Santo a voltar a Jerusalém. Paulo, ele foi avisado dessa semana. Paulo, ele teve a revelação pelo Espírito Santo dessas coisas. Então nós vemos que Paulo ele soube do Espírito Santo, né, através do Espírito Santo, a respeito da volta para Jerusalém, da possível prisão que aconteceria com ele e de tudo isso que ele foi chamado. E nós falamos na primeira semana de que muitas vezes aquilo que Deus quer para nós, e muitas vezes isso não parece bom aos nossos olhos, mas que no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz a palavra do Senhor. Mas na seguinte semana nós falamos a respeito das coisas que Deus tem feito através da vida de Paulo, né? Do momento em que eles estão com os irmãos, em cada ponto que ele para, que os irmãos começam a falar, a juntos orar e interceder pela vida dele, do companheirismo, de tudo aquilo que nós precisamos como comunidade. E na semana retrasada nós falamos a respeito de Paulo diante daquele governador corrupto. Nós também falamos na última semana a respeito de Paulo
Paulo, né, já ali perante o governador, sendo acusado pelos judeus. Nesse momento aqui que nós lemos, no versículo 28, Paulo, ele já está voltando para Roma, né? Está caminhando, indo para Roma, porque ele clamou a César. No capítulo 26, ele clama a César por ser um cidadão romano. E o governador lá de Jerusalém, né, o juiz de Jerusalém, acaba pensando, poxa, se ele não clamasse por César, ele podia ser solto, porque nada tem contra ele. Então, depois de falar aquelas coisas, de se defender diante dele, dizendo, olha, é por causa da mensagem do evangelho que eu estou preso, é por causa da mensagem de Cristo que eu estou preso. Então ele clama, ele fala para o governador, ele fala para o juiz, e ele clama por César, porque ele é romano. Nesse momento, então, Paulo ele volta no capítulo 28, ele volta para Roma. E o mais interessante, uma das passagens mais interessantes, fora essa que eu li para vocês, é a passagem em que ele entra em Malta, que é uma ilha, por causa está muito difícil navegar, e ele para em Malta. E ali ele é recebido pelos habitantes daquela ilha, e há uma cobra que pica ele, e os habitantes ficam fascinados, porque ficam olhando, poxa, esse homem, provavelmente ele é um homicida, ele é um ladrão, porque a cobra julgou, né, a natureza julgou ele à morte, condenou ele à morte, na verdade. E ele sai livre, e todos ficam olhando e pensando, nossa, ele é um deus, né, ele tem superpoderes. Então ele passa pela ilha de Malta e ele vai em direção a Roma, e a palavra de Deus diz que ele aluga uma casa para morar em prisão domiciliar. Então nesse momento ele está nessa casa que ele alugou, estando preso ali pelos romanos, porque eles não viram culpa em Paulo, mas eles também não podiam liberar Paulo para voltar para Jerusalém, porque lá provavelmente ele seria apedrejado ou aconteceria alguma coisa por revolta com relação ao que os romanos decidiram. Então, a palavra de Deus ela vai dizer no capítulo 28 que Paulo ele estava ali naquele momento pregando o evangelho justamente para os judeus daquele lugar. A palavra diz que Paulo ele chama os judeus, a comunidade judaica daquele lugar, e começa a falar, olha, por causa de Cristo, por causa disso, eu preguei o evangelho e eu fui preso lá em Jerusalém, mas todos aqui sabem, todos conhecem a minha índole, conhecem o que eu fiz, conhecem e sabem que eu fui zeloso à lei. E a palavra de Deus vai dizer que ele pregou, ele falou usando a lei com esses judeus. E diz a palavra do Senhor que cada vez que ele pregava, cada momento que ele tirava para falar com Deus e para explicar e para testemunhar com relação àquilo que havia acontecido na vida dele durante essas semanas, cada vez que ele fazia isso, a palavra de Deus diz que se juntava mais e mais pessoas para ouvir da mensagem. E nós estamos falando aqui de judeus, ortodoxos, pessoas que têm a lei no coração, e ele começou a pregar a respeito da salvação, a respeito de Cristo e a respeito do que havia acontecido com ele durante essas semanas. E a palavra de Deus diz aqui no capítulo 28 que os judeus eles ficaram divididos entre ouvir o que Paulo dizia e ir em relação à lei, estar continuamente em relação à lei, com o coração endurecido. Então eles divergiram, eles ficaram duvidosos com relação àquilo que Paulo pregou. Mas a palavra também diz que muitos aceitaram aquilo que Paulo pregava com relação a Cristo. Então dá-se a entender que muitos judeus aceitaram a Jesus. E para aqueles que não aceitaram, Paulo vai falar isso no final. Ele vai falar, olha, a salvação ela é para os gentios. A palavra de Deus ela é para os gentios. E sabe o que isso nos traz? Sabe que isso, talvez para você não seja, né, a palavra é para os gentios, talvez seja uma coisa banal, mas a palavra de Deus está dizendo que a salvação veio para nós. Veio para nós. Porque nós não éramos enxertados, nós não fazíamos parte da oliveira, a própria palavra diz isso. Mas agora nós fomos enxertados em Cristo, mediante a Cristo.
Durante essas semanas e durante tudo que nós estamos vivendo, que nós estamos falando, se você pode pegar aqui todas as mensagens, o tema central de todas essas mensagens é o que Cristo é em mim, o que Ele tem para fazer em minha vida. A palavra de Deus, ela vai trazer Cristo em todos os momentos. Então é porque Cristo nos salvou que agora nós temos a graça misericordiosa dele. O Evangelho agora é para nós, os filhos de Deus, para nós aqueles que fomos salvos, fomos chamados para servir a Deus, para estar junto com Ele. Então, portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. E ele cita, nesse momento aqui, no versículo 26, ele cita Isaías 9, de 6 a 10. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então Paulo está falando, olha, a salvação agora ela é para os gentios, ela é para o povo que não era chamado por Deus, que não era escolhido por Deus, mas por causa do coração duro, endurecido do homem, para o coração endurecido dos judeus, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Mas isso não é mérito, isso não faz de nós melhor, não faz por não pertencermos ao judaísmo, por não pertencermos ao povo de Israel, sanguineamente falando, como povo, nós não temos mérito em relação a isso, nós somos salvos pela graça de Deus, porque se nós continuarmos com o nosso coração fechado, com os nossos olhos fechados, com os nossos ouvidos fechados, da mesma forma que os judeus perderam esse direito, nós perderemos também. Isso não traz a nós mérito nenhum, não traz a nós mérito com relação às Escrituras. Não há mérito em pertencer a e simplesmente renegá-lo. Paulo ele começa a pregar o Evangelho aos judeus. Muitos aceitaram, muitos creram e com certeza foram salvos. E em todo o período que nós estamos vivendo, todo o período que nós estamos lendo e estudando durante essas semanas, cada pessoa que foi tocada e que Paulo falou, com certeza o Espírito Santo falou com ele também. Ainda Félix, que era um corrupto, ouviu a mensagem de Deus e foi tocado por Cristo, a ponto de abandonar, a ponto de esquecer o que ele estava fazendo e deixar Paulo. Deixar porque ele percebeu a acusação, ele percebeu o Espírito Santo confrontando ele. E assim como acontece na minha e na sua vida, a salvação ela veio para nós. Deus, ele usa Paulo, ele usa tudo o que aconteceu de ruim para Paulo, tudo o que aconteceu de ruim na vida de Paulo durante esse período, para alcançar e para fazer ser alcançado o coração dessas pessoas, para alcançar as pessoas. Então, cada período que Paulo passa, cada ilha, cada lugar, vai trazer a mensagem de Cristo. Isso contribui para o Evangelho. E a Bíblia diz que Paulo ainda continuou durante 2 anos pregando o Evangelho nesse lugar, livremente, sem empecilho algum. Cristo, ele sabe todas as coisas. Cristo, ele sabe o porquê você está passando pelo que você está passando. Talvez você esteja passando por um momento de tribulação, talvez seja um momento de prova, talvez seja um momento de dúvida, mas todas essas coisas pertencem a Deus. A sabedoria, o conhecimento pertence a Deus. Todas as coisas ruins e boas da nossa vida fazem parte do que nós somos em Cristo Jesus. Quando eu falei nas semanas atrás a respeito de que se nós aceitamos a salvação, se nós aceitamos a salvação em Cristo Jesus, a morte e a ressurreição dele, nós também temos que aceitar as coisas que acontecem em nossa vida.
as coisas que acontecem em nosso coração e entender o propósito de Deus na nossa vida. Eu e você temos um propósito. Nós somos chamados por algo, nós somos chamados por um bem maior, que é pregar o Evangelho de Deus. Se você está passando por esse momento de luta, saiba que Deus ele está com você. Ele está com você, Ele vai usar, Ele pode e Ele quer usar isso em relação à salvação de outras pessoas. Quem sabe hoje muitas pessoas estão olhando para você e vendo o que você está passando e tudo que você está vivendo, e tem visto e percebido que Deus é na sua vida. E eu não acredito num Deus que deixa as pessoas sofrendo por prazer. Mas eu vejo um Deus que usa todas as coisas, até as coisas ruins que acontecem em nossa vida, para fazer acontecer, para fazer ser alcançado outras pessoas. Deus, Ele quer salvar o máximo de pessoas possível. E Ele vai usar a tua vida, a tua trajetória para alcançar essas pessoas também. Se você está passando por um momento de luta, não desista, porque eu tenho certeza que Deus ele está com você. Ele é capaz e Ele vai com toda certeza abençoar e livrar você. O título da mensagem, o título dessa série é Nada é em Vão, porque nada é em vão quando se relaciona a Deus. Nada é em vão quando se relaciona à vontade de Deus na minha e na sua vida. Embora nós fujamos dela, embora nós tentamos escapar da vontade de Deus, tentamos escapar da vontade dele para nossas vidas, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas contribuem. Deus sabe cada passo que você vai viver. Deus conhece tudo o que você vai passar, o que você já passou. Todas as coisas estão no olhar dele. Ainda no domingo passado eu preguei a respeito de que Deus ele sabe tudo o que vai acontecer na minha vida, na sua vida, e Ele conhece a tua trajetória, assim como Ele saberia que Paulo iria passar por todas essas coisas. E ainda que Paulo não tivesse passado, ainda que ele tivesse morrido, ainda que ele tivesse sido apedrejado pelos judeus, eu tenho certeza que ele estaria de bom grado falando a respeito de Cristo. Porque não se trata do que eu tenho a ganhar, mas se trata do que eu tenho a oferecer. Se trata do que nós temos a oferecer. Cristo está com você, Cristo está conosco em todos os momentos. Se nós estamos passando por esse período de pandemia, tenho certeza que Deus ele tem um propósito sobre todas as coisas. E você pode dizer, não, mas como Deus ele pode estar num momento tão ruim? Deus ele está em todos os momentos da nossa vida. Ele nunca nos abandonou e Ele nunca vai permitir que a dor e o sofrimento se prolongue sobre as nossas vidas. Nós com certeza estaremos debaixo da vontade de Deus. E você pode ter certeza que diante de todas as situações, diante de todos os momentos difíceis, de todas as dificuldades, Cristo está comigo e está com você. Pois quando se trata de Cristo, se trata da mensagem do Evangelho, se trata da palavra do Senhor, nada é em vão. Que você possa nessa noite fechar os teus olhos e junto nós vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco durante esse período, Senhor. Nós louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai amado, porque a Tua graça nos salvou. Deus, a salvação não era para nós, mas o Senhor, pela Sua infinita misericórdia, usando o Seu Filho amado Jesus Cristo, pregando Ele na cruz do Calvário, o Senhor estendeu a salvação para nós, Pai. Que nós possamos ter a mesma certeza que Paulo teve quando pregou o Evangelho, Pai. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai amado e Deus eterno, como Ele, nós possamos dizer que tudo isso, ó Deus eterno, tudo que acontece está debaixo das Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai amado, o meu coração, o coração do meu irmão, Pai. Alcança cada vida que tem estado junto conosco durante essas semanas, que o Senhor possa abençoar. Derrama o Teu poder e a Tua graça sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça poderosa de Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja comigo e com você hoje e sempre. Que Deus te abençoe.